Olá, meus queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu sou o pastor Eliosmar e o nosso assunto de hoje é o batismo de Paulo. Pode alguém ser batizado em casa? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós iremos analisar um pouco da história de Paulo, que era um Saulo perseguidor da igreja. A igreja estava passando por um processo de perseguição após morte e ressurreição de Cristo, após a ascensão. A igreja começou a crescer e também começou a ser perseguida. E esse Saulo era um dos perseguidores do Evangelho de Cristo até ter o encontro com Jesus. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Amém? Bora pro vídeo. Meus irmãos, o propósito meu aqui em trazer vídeos aqui no canal é para que agregue alguma coisa na tua vida. O meu propósito aqui é te trazer conhecimento que venha mudar a tua vida. Eu quero que você tenha a vida transformada através de conhecer a Jesus, através do batismo. Através do batismo nas águas, a tua vida irá mudar, assim como mudou a do Saulo. Isso vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha. Como mudou a minha história através do conhecimento que eu tive a respeito do batismo. Tem relatos de pessoas que, através dos meus ensinamentos, essa pessoa pode ter uma vida transformada. Eu não estou falando mentiras aqui, eu estou falando que você pode ter uma vida, sim, transformada através do batismo, através do dia que você conhecer realmente o significado do batismo na tua vida. Abra a tua Bíblia comigo. Nós iremos ler um pouco da história desse Saulo. Atos capítulo de número 9. O verso 1 em diante nos diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra a igreja, os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e levassem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. E Paulo que ia, e os irmãos que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando numa visão e viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem. Quantos males eles têm feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido. Levantou para levar o meu nome perante os gentios e aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quando deve sofrer pelo meu amor. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se superado, recuperado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Logo nas sinagogas pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Amém? Curva um pouco a tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e eterno,
Em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Pai querido, neste momento, abra-nos o entendimento. Abra, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, essa linda história, Pai querido, do nosso irmão Saulo. Pai querido, que isso venha agregar nas nossas vidas mais conhecimento, mais sabedoria, que através do batismo, esse irmão, essa irmã, ele possa entender que a sua vida vai mudar para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, a história que acabamos de ler, ela está dentro de um contexto muito bom e ao mesmo tempo complicado, que era o início da igreja. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a igreja primitiva ela começa então a crescer. Os discípulos começam a pregar a Jesus que Jesus era o Filho de Deus. Porém, esta mesma igreja, ela começa a ser combatida pelos da sinagoga. Esta igreja que estava se formando naquele momento no corpo de Cristo, começa a ser perseguida. E um dos perseguidores da igreja era este irmão Saulo. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Atos, nós vamos identificar ali o primeiro mártir, a morte de Estevão. E a Bíblia diz que esse mesmo Saulo estava ali consentindo com a morte dele. No capítulo 8, nós vamos ver ainda mais sobre este Paulo que estava ali perseguindo a igreja, consentindo na morte deles. Ele dava a sua palavra quando esses cristãos iam ser mortos. Então agora nós lemos uma história na qual este mesmo Saulo, ele sai ali de Jerusalém para ir até uma cidade chamada Damasco. Ele ia com cartas para prender os cristãos. Se ele encontrasse alguém daquela seita, naquele momento a igreja não era conhecida como igreja, os discípulos nem viam a igreja como uma igreja, na verdade. Então, esse era conhecido ali como uma seita. Por que eu estou te contando toda a história? Para que você possa entender o que nós queremos chegar lá na frente, que é o batismo. E como que isso vai mudar a tua vida. E como isso mudou a vida de Paulo sendo batizado em casa. Então, esse Saulo, pega cartas com os sacerdotes para ir até Damasco, a cidade de Damasco. Só que no caminho, o inesperado aconteceu. Ele não sabia, mas Jesus já estava o esperando e aguardando ele que naquele momento, aquele encontro mudaria para sempre a vida daquele homem. Talvez você está aguardando esse encontro com Jesus. Talvez você está aguardando essa grande transformação. E é isso que eu quero te mostrar, que através da Bíblia você pode ter um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Jesus verdadeiro. Eu faço isso aqui com muito carinho, eu preparo isso com muito amor para que você tenha conhecimento, para que a tua vida seja mudada, seja transformada de alguma forma. Basta você colocar em prática aquilo que é ensinado. Então esse Saulo agora, né, a gente tem o costume de falar Paulo, mas aqui ele era chamado apenas como Saulo. Ele está indo, de repente uma luz forte brilhou como a luz do sol, ele caiu por terra. Todos que estavam com ele caíram prostrados no chão com o resplendor daquela luz. E aí de repente ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, assustado com aquela luz, não estava mais vendo nada, estava cego. E ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora entra na cidade, entra em Damasco, porque lá te direi, lá tu vai saber o que vai acontecer e como que você deve se portar, o que vai acontecer. Então, os amigos desse Saulo levam ele até Damasco, entra na casa de um homem chamado Judas. Irmãos, e esse detalhe aqui é muito importante. Aqui nós começamos a falar desta casa. O Saulo estava em uma casa. E existia um homem chamado Ananias. O Senhor, em visão, disse a ele: Ananias, vai até Damasco, na casa de um homem, numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele orando, viu que um homem chamado Ananias impunha as mãos sobre ele e ele voltava a ver. Irmãos, e aqui eu trago um detalhe importante que acontece muitas das vezes conosco, porque quando nós temos alguém
que não conhece a Jesus, que às vezes é até um perseguidor da palavra. Quando essa pessoa se converte, muitas das vezes a gente não acredita, a gente fica atônito. E o Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem. Este homem persegue os teus santos, veio para cá com cartas para prender os cristãos. Aí o Senhor: não, Ananias. Vai, este para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra, para levar o meu nome aos gentios e por toda a terra. Isso aconteceu comigo, tem uma tia minha, eu vou falar o nome dela aqui, se ela assistir ela vai ficar feliz. Mas assim, uma tia minha, irmã da minha mãe, ela não gostava de crente, era uma pessoa terrível, de um coração duro, tremendo. E um dia Jesus alcançou ela, um dia ela teve um encontro com Jesus, minha mãe me ligou e disse: a sua tia Terezinha se converteu. Eu falei: sério? Não acredito. De verdade? Sim, de verdade. Eu devia ter falado assim: glória a Deus. Eu falei depois, né? Mas no momento eu fiquei meio atônito com aquela notícia. E o Ananias faz a mesma coisa. Ao invés do Ananias falar glória a Deus, agora a igreja não vai ser mais perseguida por este Saulo, que persegue, que prende, que manda matar os cristãos. Então Ananias teve o quê? Medo. Por quê? Paulo, ele tinha autorização das sinagogas, dos chefes da sinagoga, para prender os cristãos. Ah, irmão, então esse Saulo era um homem mau? Ele era mau? Ele matava porque ele queria matar ou prendia? Não. Paulo, esse Saulo, ele simplesmente estava defendendo a obra de Deus. Naquilo que ele entendia, ele estava defendendo que isso era uma seita e isso não podia ser pregado. Então, no seu entendimento, na sua visão, que era uma visão voltada para a lei, se nós formos estudar a história de Saulo, nós vamos ver que ele foi ensinado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Ele era o conhecedor demais da lei de Moisés. Então, quando surge alguém pregando Jesus, um Jesus que ressuscitou dos mortos, foi morto e ressuscitou dos mortos, então ele começa a combater isso achando que isso era errado. Só que a partir do momento que ele tem um conhecimento, um encontro com Jesus, ele passa a ter um comportamento diferente. Pois bem, ele entra na casa desse homem chamado Judas. E Ananias vai de encontro a ele. Chegando lá, olha só o que Ananias diz para ele, o verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa e aí disse: ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que tu voltasse a ver. E quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, Saulo cai umas escamas do seu olho e ele volta a ver. E aí Ananias disse: seja batizado. E aqui que eu entro a falar com você sobre esse batismo, que parece ser um batismo meio, né, para nós hoje que conhecemos o batismo, até o significado do batismo, ele é por imersão. O batismo significa colocar dentro, colocar para dentro, ou imergir. Então, a gente não vê o relato de Lucas aqui em Atos falando qual foi a forma, como que esse batismo ele aconteceu, qual foi a maneira usada. Só sabe que ele levantou-se do chão, levantou-se da terra e foi batizado. Mas tudo leva a crer que esse batismo foi um batismo por aspersão e não por imersão. Irmãos, o detalhe é que a partir deste momento, a vida de Saulo mudou completamente. Ele que era chamado de Saulo, um pouco mais à frente começa a ser chamado somente de Paulo, porque a partir deste batismo, ele teve um encontro com Jesus, se batizou e a partir disso a sua vida transformou totalmente. A vida dele nunca mais foi a mesma. Ele passou a ser agora um homem perseguido. Por quê? Ele perseguia, agora ele passou de perseguidor a ser perseguido pelo Evangelho. Porque ele pregava o Evangelho. Ah, mas isso aconteceu só porque ele foi batizado? Não, isso aconteceu porque ele foi batizado, ele teve um encontro com Jesus e foi batizado em seguida, porque esse era o mandamento que Jesus ensinou. Diz para os discípulos: vai, pregue a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é que os discípulos foi para fazer, isso é que é determinado para nós. Mas nós não encontramos aqui se esse batismo ele foi por aspersão ou por imersão. Mas tudo leva a crer que esse batismo foi um batismo por aspersão. O Ananias obteve lá uma água e despejou sobre a cabeça do Saulo.
Ah, irmão, foi a água que transformou a vida dele? Não, foi a atitude dele em acreditar que aquilo realmente era Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou com ele. E aí talvez na tua vida muitas coisas andam acontecendo, você teve um encontro com Jesus e ainda não se batizou, e aí você quer que alguma coisa mude, e é isso que eu quero te trazer. Eu quero que você tenha a tua vida transformada, eu quero que você tenha o seu casamento mudado através do batismo. Muito em breve eu quero trazer um curso aqui, eu quero trazer um curso sobre o batismo. E eu quero que você adquira esse curso e que esse curso mude a tua vida. Eu quero que através da Bíblia, através do ensinamento da palavra, as coisas mudem para você. Que o teu casamento não seja mais do jeito que é, que o teu filho não seja mais do jeito que é, que a tua casa ela seja transformada assim como foi na minha, através do conhecimento da palavra de Deus. Porque esse homem, esse Saulo, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus e ele é batizado, as coisas mudaram completamente. Te garanto, meu querido, se você põe em prática tudo o que é ensinado através da Bíblia e através do batismo, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida será mudada para sempre. Você será uma pessoa renovada, você será uma pessoa transformada para a honra e a glória de Deus, porque foi assim com a vida de Saulo. É assim que está sendo comigo hoje. Hoje eu estou colhendo o fruto porque eu acreditei no que era ensinado na palavra de Deus. Embora muitos ensinamentos não condizem, mas eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que a Bíblia diz. Aí você pensa assim, não, irmão, hoje é pregado muitas coisas, é pregado bens materiais, é pregado casa, carro. Não, eu estou te trazendo hoje aqui para você ter um encontro verdadeiro com Jesus. É isso mesmo, eu quero que você tenha um encontro com Jesus e que você seja batizado nas águas. Você mesmo, meu irmão, você mesmo, minha irmã. Já faz tanto tempo que você é crente, é cristã, e está aí sem se batizar. Por quê? O que te impede? Eu gostaria que você me falasse. Coloca aqui nos comentários, põe aqui nos comentários. O que te impede de ser batizado? O que está te impedindo de você ter a sua visão aberta por Jesus? Que essas escamas caia e você passa a acreditar realmente em Jesus, que você passa a acreditar realmente no batismo. Porque alguma coisa está te bloqueando. Tem algo que te bloqueia. E eu quero te mostrar isso, que você pode ter as escamas do teu olho derrubadas neste momento através do ensinamento da palavra de Deus. Porque Jesus, ele pode fazer isso, assim como ele fez na minha vida, assim como ele fez na vida de Saulo, ele pode fazer na tua. Basta você abrir o teu coração e entregar a tua vida para Jesus e ser batizado nas águas. E você vai ver que a tua vida nunca mais será a mesma, a tua história irá mudar. O que te impede, meu irmão, minha irmã? Qual é o bloqueio que está acontecendo na tua vida para você não ser batizado ainda? Eu quero só ler mais um pouquinho sobre Paulo falando sobre o próprio batismo dele. Capítulo 22 de Atos, e a partir do verso de número 15. Paulo dizendo assim, você vai entender que tudo leva a crer que esse batismo foi um batismo por aspersão e não por imersão. Irmão, o que é imersão e o que é aspersão? Eu falei no início. Aspersão, é o processo que é despejado, derramado água na cabeça. E imersão, a pessoa é imergida, é colocada dentro da água. Então, verso de número 16 diz assim, do capítulo 22. Isso é um discurso do próprio Paulo falando. E agora, por que te detenhas? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Deus, invocando o nome dele. O que você está esperando? Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Seja batizado, tenha os teus olhos abertos, lava os teus pecados. O Paulo aqui, ele diz que ele se levantou, Ananias diz para ele, levanta, lave os teus pecados, seja batizado agora. Você pode observar que não teve aqui uma outra ação entre o levante e seja batizado. Como lá no início que nós vimos, no texto que nós lemos, nós não conseguimos identificar isso, que não houve uma outra ação entre o levantar e o ser batizado. Tudo leva a crer que ele foi batizado ali mesmo, dentro de casa. Irmão, posso ser batizado dentro de casa?
Nós estamos vendo aqui um batismo dentro de casa. Paulo fez um batismo, lá no capítulo 16 de Atos e o verso 33, o carcereiro, Paulo batizou o carcereiro na prisão, ele e toda a sua família. Irmão, tem muitos que defendem que lá dentro tinha um tanque de batismo. Irmãos, não dá pra gente saber. Lucas não dá detalhes disso. Só sabe que Paulo fez um batismo dentro da prisão. Então eu posso me batizar dentro de casa? Sim, você pode. Basta você querer. Basta você ter isso como uma mudança de vida. Ah, eu posso me batizar em casa, mas eu posso continuar com as mesmas atitudes que eu tinha antes? Não. Negativo. Se você tem um encontro com Jesus, se você teve certeza que você teve um encontro com Jesus, a tua vida vai mudar e nunca mais será a mesma. Porque o Saulo, a partir desse momento, desse encontro com Jesus, a partir do batismo, ele foi transformado e a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque ele tinha tido um encontro com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Jesus, com aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, que tira o homem do pó e leva para o céu. Foi isso que o Saulo acreditou. E é isso que eu acredito. Eu acredito que através dos ensinamentos da Bíblia, a tua vida pode ser mudada, meu irmão. A tua vida pode ser mudada, minha irmã. Mas basta que você abra o teu coração e fala, olha, eu não vou deixar mais que nada me bloqueie, eu preciso desbloquear. É isso, desbloqueio. Tem um desbloqueio da tua mente. Abra a tua mente, a tua visão espiritual para o batismo e seja batizado para a remissão dos pecados e tenha uma vida transformada. Talvez você está perguntando, irmão, eu já conheço tudo isso sobre o batismo, mas eu nunca quis. mas será que você realmente teve um encontro com Jesus? A ponto de querer se batizar? Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu acho que não é a hora ainda, eu não tenho certeza. Então você não tem certeza que você é crente. Então você não tem certeza que você é cristã, que você quer ser uma seguidora, um seguidor de Jesus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a tua vida muda. Você quer ser batizado nas águas e nada vai te atrapalhar mais, nada vai te bloquear. Desbloqueia hoje a tua mente para isso. Acompanhe os meus vídeos aqui no canal para que você possa ter um entendimento amplo sobre as Escrituras, sobre o batismo nas águas. Amém? E eu espero realmente que você seja assim desbloqueado, tenha a tua mente aberta para isso. Que Deus possa abençoar grandemente a tua família, a tua casa neste momento. E eu te faço um pedido agora. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, deixa aí um joinha, deixa um gostei, ativa o sininho de notificações, acho que é aqui, né, o sininho de notificações, para você receber aí os nossos vídeos. Quando nós postarmos um vídeo, o YouTube te manda e você assiste e aprende da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui também um link aqui, alguns links, alguns de vídeos anteriores que eu já falei aqui sobre o batismo, e um link sobre um e-book de um amigo meu, que eu estou sempre falando desse e-book. Se você adquirir esse e-book, você também terá a tua vida transformada. Isso vai abrir o teu conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas. Se você quiser conhecer mais, o nome do e-book é O Poder dos Salmos. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição, na descrição desse vídeo, para que você possa adquirir e eu tenho certeza que isso vai agregar muito na tua vida. Tá bom? Que Deus possa abençoar a tua casa neste momento e pensa nisso, tenha a sua mente desbloqueada, tenha um desbloqueio para o batismo nas águas. Não deixe que nada atrapalhe esse ato tão lindo, esse ato de transformação e de mudança que ele possa vir na tua vida, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.